Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade na nossa meditação na Santa Palavra de Deus. Nós estamos hoje fechando a nossa meditação no capítulo 2 de Gálatas, a nossa meditação na palavra e também nas referências, ficando apenas a leitura corrida que nós faremos após o término da meditação versículo por versículo, na palavra e também nas referências, e aí fica faltando apenas o fechamento, que é a leitura corrida da mensagem e da palavra, que eu faço sempre no último capítulo, para proporcionar àqueles que não pegou versículo por versículo, capítulo por capítulo, vídeo por vídeo de cada capítulo, porque de acordo com a mensagem, com o tamanho da mensagem e o que eu coloco nos vídeos, às vezes eu faço 3, 4 vídeos de um capítulo só, E daí a pessoa que não pegou, desde o começo, capítulo vídeo por vídeo, se ele pegar o último vídeo que eu faço de cada capítulo, eu faço a leitura corrida da palavra e também das referências, já dá para ele ter uma noção boa, do que aconteceu nos vídeos anteriores. Eu recomendo que você veja vídeo por vídeo, irmãos. Se você quer realmente ser um varão valoroso, uma varoa valorosa, como diz a própria palavra de Deus, poderoso na palavra de Deus, influente, você deve ver todos os vídeos inteiro, completo, para que você possa, quando você subir no altar para pregar a palavra de Deus, onde quer que esteja o altar do Senhor, você subiu em cima do altar, você fala com ousadia sobre o que você está falando, porque você viu, ouviu, entendeu, aprendeu, te elucidou um pouco mais e você consegue aplicar, com ousadia a santa palavra do Senhor, Então, de modo que assim nós faremos. Então, nesse momento, nós vamos estar aqui fazendo o fechamento do capítulo número 2 de Gálatas, A nossa meditação, a nossa leitura e meditação desse fechamento será a partir do versículo de número 20, Para nós fechar o capítulo de Gálatas número 2, Versículo 20, Versículo 20 e 21 são os dois últimos, para o fechamento geral, Aleluia, Pai, louvado seja Deus, Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu de balde. Vou repetir para que haja um perfeito entendimento. Versículo 20 e 21. Vou pegar o 19 para ajudar no entendimento. Porque eu pela lei estou morto para a lei, para viver para Deus. Porque eu pela lei estou morto para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não aniquilo a graça de Deus. Porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu de balde. Amém, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. A referência sobre essas afirmações desses dois versículos finais de Gálatas, capítulo número 2, diz o seguinte, a referência, Aleluia, Pai, louvado seja Deus,
Pega o anterior 19 para ajudar. Faz parte do contexto. Morto para a lei. Ver em Romanos capítulo 7, versículo 4, nota. Sobre o significado de morto para a lei. Mateus capítulo 5, versículo 17. Nota sobre o relacionamento entre o crente e a lei. Versículo 20 e 21. Estou crucificado com Cristo. Paulo descreve seu relacionamento com Cristo em termos de união pessoal profunda com seu Senhor e de sua dependência dele. Aqueles que têm fé em Cristo vivem uma vida em comunhão íntima com Ele, tanto na sua morte como na sua ressurreição. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Primeiro, todos os crentes foram crucificados com Cristo na cruz. Morreram para a lei, como meio de salvação. Vou repetir porque é lindo demais, é muito profundo, irmãos. Todos os crentes foram crucificados com Cristo na cruz. Morreram para a lei, como meio de salvação. E agora vivem para Deus por meio de Cristo. Versículo 19. Por causa da salvação em Cristo, o pecado já não tem domínio sobre eles. Ver em Romanos, capítulo 6, versículo 11, nota. Confira em Romanos, capítulo 6, versículos 4, 8 e 14. Gálatas, capítulo 5, versículo 24. Gálatas, capítulo 6, versículo 14. Colossenses, capítulo 2, versículos 12 ao 20. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Segundo, nós que fomos crucificados com Cristo, agora vivemos com Ele mediante a sua vida ressurreta. Cristo e sua força habitam em nós e se tornam o manancial de toda a sua força. Habitam em nós. Aleluia, Pai. Vou repetir. Nós que fomos crucificados com Cristo, agora vivemos com Ele mediante a sua vida ressurreta. Cristo e a sua força habitam em nós e se tornam o manancial de toda a nossa vida e o centro de todos os nossos pensamentos, palavras e ações. João, capítulo 15, versículos 1 ao 6. Efésios, capítulo 3, versículo 17. É mediante o Espírito Santo que a vida ressurreta de Cristo continuamente nos é comunicada. João capítulo 16, versículos 13 e 14. Romanos capítulo 8, versículos 10 e 11. Terceiro, participamos da morte e ressurreição de Cristo pela fé. Isto é, a crença, a confiança, o amor, a devoção e a lealdade que temos no Filho de Deus, que nos amou e se entregou por nós. Confira em João, capítulo 3, versículo 16. Ver o estudo, fé e graça, página 1704. Esse viver pela fé pode ser considerado como o viver pelo Espírito. Capítulo 3, versículo 3. Capítulo 5, versículo 5.
Confira em Romanos, capítulo 8, versículos 9 a 11. Versículo 21, para fechar, é o último versículo. A justiça. O versículo 21 está escrito o seguinte, vamos pegar do 20, vamos pegar só o 21 mesmo. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Vamos pegar o 20 sim. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu debalde. Amém, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. E a referência no versículo 21 diz o seguinte: a justiça. O ensino de Paulo sobre a justificação nos versículos 16 e 17 e sobre a justiça, versículo 21, vai além de uma mera declaração jurídica da parte de Deus. A justiça que vem pela fé envolve uma transformação moral da pessoa. Verso 19. Vou repetir. A justiça, o ensino de Paulo sobre a justificação, nos versos 16 e 17, sobre a justificação, nos versos 16 e 17, e sobre a justiça, verso 21, vai além de uma mera declaração jurídica da parte de Deus. A justiça que vem pela fé envolve uma transformação moral da pessoa. Verso 19. A graça de Deus, verso 21, e um relacionamento com Cristo, mediante o qual compartilhamos da sua vida ressurreta. Verso 20. Esse conceito é confirmado em Gálatas, capítulo 3, versículo 21, onde Paulo deixa claro que a justiça que é pela fé em Cristo dá vida. Vida esta que significa o recebimento do Espírito. Gálatas capítulo 3, versículos 2, 3 e 14. Ver o estudo, termos bíblicos para a salvação, página 1695. Vou repetir essa última nota aqui porque ela é fundamental. A justiça que vem pela fé envolve uma transformação moral da pessoa. Verso 19. A graça de Deus, verso 21. E um relacionamento com Cristo, mediante o qual compartilhamos da sua vida ressurreta. Ou seja, a vida do Cristo crucificado. A vida do Cristo crucificado. Isto é a vida ressurreta. Do Cristo ressuscitado, melhor dizendo. A vida do Cristo ressuscitado. Isto é vida ressurreta, do Cristo que ressuscitou, Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Aleluia, Pai, santo é o teu nome, Senhor. Louvado seja Deus. Verso 21. Verso 21. Em um relacionamento com Cristo, mediante o qual compartilhamos sua vida ressurreta. Verso 20. Versículo 20. Esse conceito é confirmado em Gálatas 3:21, onde Paulo deixa claro que a justiça é pela fé em Cristo. A justiça é pela fé em Cristo. Dá vida. Dá vida. Vida esta que
que significa o relacionamento do Espírito, o recebimento do Espírito. Vida esta, que significa o recebimento do Espírito. De qual Espírito, irmãos? Do Espírito Santo, que provém de Deus, que nos é dada por Jesus. É Jesus quem batiza o crente com o Espírito Santo. É Ele quem batiza o Espírito Santo, o crente com o Espírito Santo. Ele provou isto soprando em direção aos apóstolos quando ele apareceu para os 11 ali, trancado, de portas fechadas. Ele entrou, estavam reunidos, ele entrou, o saudou, levou, trouxe a mão no queixo, soprou sobre eles e disse: recebais o Espírito Santo, que até então eles não tinham ainda recebido. Viveram com ele 3 anos e não tinham ainda recebido o Espírito Santo. É bom que as pessoas entendam isto. Está cheio de crente mundano aí, pregando a palavra de Deus, fazendo coisas que para o crente verdadeiro e fiel, ele sabe que não é o Espírito de Deus, mas está enganando, né, a maior parte de toda a sociedade na face da terra, fazendo coisas que têm aparência de Espírito Santo, mas não é. Não é Espírito Santo, irmãos. É Espírito mundano usando essas pessoas. Né? Então, de modo que, depois de 3 anos, os apóstolos convivendo com Cristo, é que foram receber o Espírito Santo. E após isto, não foram ainda batizados naquele momento com o Espírito Santo. O batismo ocorreu 10 dias mais tarde, quando eles ficaram sozinhos, né? E ali tiveram que desdobrar, né, as orações, o jejum e as petições a Jesus, a Deus, para que pudesse receber. Tiveram que purificar de tudo aquilo que ainda não era e não tinha sido purificado. O próprio Jesus falou isso para Pedro, bem no finalzinho: quando você estiver convertido, quando você for convertido, então isso acontecerá. Era algo a respeito daquele momento. Prova que Pedro vivia com Jesus, mas não era ainda convertido. Essa conversão veio após 10 dias, né? Veio após 10 dias em Jerusalém. Ficar em Jerusalém, até que do alto vos recebais poder. E foram batizados no Espírito Santo. Nesses 10 dias, o que aconteceu com o Pedro e com os 120? Porque estavam com medo de morrer. Porque o apoio deles, a confiança deles estava todinha em Jesus. Jesus homem. E foi tirado deles Jesus homem, o mestre foi crucificado. E agora? Se o mestre foi, nós também seremos. O que faremos agora? Né? Mas Jesus, na aparição, durante os 40 dias que ele viveu ainda após, foi passando para eles confiança, dia após dia. Foi reaparecendo e entregando a eles confiança. Nesses dias, nesses 40 dias, então eles foram verdadeiramente convertidos, transformados, regenerados e libertos. Só aí então receberam, né, o batismo no Espírito Santo. Né? E assim é com todo crente, irmãos, com todo homem e toda mulher. Não se deixe enganar, irmãos, por espíritos mundanos, nessas igrejas mundanas que está fervendo por aí, por todo é lado, para todo canto, está cheio delas. Né? Pelo fruto se conhece a árvore. Então presta atenção, irmãos. Observa os frutos da árvore para saber se os frutos forem bons, a árvore é boa. Observa, pelos frutos se conhece a árvore. Não é pela árvore que se conhece os frutos, é o contrário. Pelos frutos se conhece a árvore. Se os frutos forem bons, então a árvore é boa. E esse fechamento trata disso aqui, né? Versículo 21. A justiça, o ensino de Paulo sobre a justificação. Versículo 16 e 17. E sobre a justiça, verso 21. Vai além de uma mera declaração jurídica da parte de Deus. A justiça que vem pela fé envolve uma transformação
moral da pessoa. Envolve uma transformação moral da pessoa. A graça de Deus, verso 21, e um relacionamento com Cristo, mediante o qual compartilhamos da sua vida ressurreta, ou seja, Cristo ressuscitado. Né? Verso 20, esse conceito é confirmado em Gálatas 3:21, onde Paulo deixa claro que a justiça que é pela fé em Cristo dá vida. Vida esta que significa o recebimento do Espírito. Gálatas 3, versículos 2, 3 e 14. Ou 14. Ver o estudo, termos bíblicos para a salvação. Página 1695. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos. Um forte abraço. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. Amanhã estaremos de volta com um novo vídeo, uma nova mensagem. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Glória.